Muito bem, nação, vamos para as notícias de hoje do Flamengo. E uma notícia importante é que o Flamengo, nesse ano de 2022, está faturando mais de R$1 bilhão. Exatamente. Inclusive, para ser mais detalhista, seria R$1 bilhão e 300 milhões no ano de 2022. O Flamengo, que já faturou R$1 bilhão no ano de 2021, está faturando mais de 1 bilhão e 300 nesse ano, em 2022, e já projeta faturar mais de R$1 bilhão em 2023. Flamengo assumindo o posto de time mais rico da América do Sul. É isso daí. E uma outra notícia que nós tivemos do jornal AS da Espanha é de que o Real Madrid projeta ir para o Mundial de Clubes com o time reserva. Já imaginou se isso acontecer? Real Madrid indo para um Mundial de Clubes com o time reserva? E o motivo seria o seguinte: o Real Madrid tem um jogo decisivo pela Champions League, que seria Real Madrid e Liverpool, que seria poucos dias de uma data que a FIFA estipulou, que seria entre o dia 1º de fevereiro ao dia 11 de fevereiro. Essa seria a data do Mundial de Clubes, e o país sede ainda não foi definido, está entre Catar e Marrocos, ainda não foi decidido. E o Real Madrid, que já tem praticamente 8 mundiais, ele não valoriza tanto essa competição, né? O pessoal não valoriza, mas o Flamengo valoriza. O Flamengo quer o Mundial de Clubes. Então, escreve nos comentários aí, seria uma boa opção se o Real Madrid fosse com o time reserva? Pelo menos o Vini Júnior não iria enfrentar o seu ex-clube, o Flamengo, né? Vamos ver o que pode acontecer e vamos para as notícias de hoje. Créditos esse vídeo, vou deixar o canal ESPN Brasil, mas antes, nação, quero aproveitar e dar para você uma oportunidade. Para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000, clica no link na descrição, basta você utilizar o celular e uma conexão com a internet para você aprender a fazer essa renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Então corre, clica no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você saber tudo referente a essa oportunidade. Não é fraude, não é golpe, clica enquanto ela estiver no ar, hein? É uma oportunidade de ouro para você. Vamos pro vídeo de hoje então, nação. Créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Hora de olhar já para 2023, mas não só olhar, se movimentar para o mercado, justamente pensando na próxima temporada, e é isso que estão fazendo também os times cariocas. E é por isso também que a gente vai buscar mais informações a respeito dos times cariocas, justamente com ele, Cícero Melo, que chega mais uma vez conosco aqui no Sport Center, para começar falando do Flamengo. Cícero, boa tarde para você. Vamos começar falando do rubro-negro carioca, Cícero Melo, boa tarde. Boa tarde, vamos sim. Ô Luciano, um abraço para você, para os companheiros aí nos estúdios e para o Fã de Esportes. Nós estamos aqui na sede da Gávea o dia inteiro e como o Flamengo está de férias, né, os jogadores só se reapresentam no próximo dia 26 deste mês de dezembro, só existe um assunto tomando conta dos rubro-negros: a contratação e a chegada do novo técnico português, Vitor Pereira, que estava no Corinthians. Numa matéria de hoje do site GE, né, dá conta de que os jogadores do Flamengo estão preocupados, estão em estado de alerta com a chegada do português, porque receberam a informação, conversaram com jogadores, colegas do Corinthians. Você sabe que é assim, né, Luciano? Todo emprego é assim. Quando muda o chefe, todo mundo fica preocupado, quer saber como é que é a forma dele de trabalhar, a forma de agir. Então, o mesmo acontece nesse nível também no futebol. Então, os jogadores são amigos, independentemente se é adversários de clubes, e alguns jogadores do Flamengo conhecem jogadores do Corinthians e entraram em contato. E obtiveram a informação de que o Vitor Pereira, ele tem por hábito expor os jogadores, fazer críticas aos jogadores na imprensa, né? E isso teria acontecido em alguns casos específicos, como em relação ao atacante Roger Guedes, ao volante Cantilho, em épocas diferentes, que causaram um grande descontentamento nos jogadores do Corinthians. A partir daí, então, os jogadores do Flamengo estão preocupados, porque o que se fala no vestiário, segundo eles, é para ficar dentro do vestiário, né? Se o jogador não está bem fisicamente, se o jogador não está se recuperando de uma lesão por negligência, isso tem que ser resolvido internamente. Portanto, os jogadores do Flamengo vão aguardar
o treinador só deve se apresentar a partir do ano de 2023, nos primeiros dias de janeiro, porque ele tem um contrato em vigor ainda com o Corinthians. Só vai assinar o contrato com o Flamengo a partir do dia 1º. O Flamengo vai ficar treinando, né, ou fazendo exames médicos e avaliações físicas sem um treinador a partir do dia 26. Os jogadores do Flamengo gostavam muito do Dorival Júnior, inclusive na saída dele, vários jogadores colocaram nas suas mídias sociais uma forma de agradecimento, de amizade ao antigo treinador. E aí fica essa expectativa. Como é que vai ser o relacionamento com o Vitor Pereira? Já tirando essa confusão dele da saída do Corinthians, os dirigentes do corintianos, os presidentes que ele mentiu a respeito do motivo de sair. Então fica essa grande dúvida, esse ponto de interrogação, se isso vai ser conversado dos jogadores com o treinador na apresentação dele ao elenco. Agora, se por um lado estão preocupados com a forma de ser pessoal, todos eles, ou a maioria, aprovam o treinador no seu trabalho, né? Eles gostam do estilo de jogo do português, que é o mesmo que vinha sendo implantado por outros treinadores do Flamengo. Pressionar o adversário no campo de defesa, evitar o espaçamento das linhas. Parece, pelo que eu entendi dessa matéria do GE, que eles não têm nada contra o treinador nas 4 linhas, que o problema seria fora das 4 linhas, no vestiário e no contato do treinador com a imprensa. Vamos aguardar, não vai se falar em outra coisa até tudo isso ficar esclarecido, né, Luciano? Mas já cria um clima terrível vai se criando, porque realmente é algo mega constrangedor, mega complicado essa questão justamente de vazar, ou então de expor alguns jogadores e o grupo ali pode ficar abalado. Não, Damani, deixa eu te perguntar uma coisa, quando a gente fala de técnicos europeus, a gente tem um exemplo aqui de técnicos que talvez tenham uma personalidade, aí eu não sei se é uma questão até de choque de cultura, da cultura brasileira, e você como europeu pode falar pra gente. JJ era um cara muito sincero, estava aqui também, e aí citando alguns portugueses no caso, porque tiveram passagens mais representativas aqui. Aí o próprio Abel, muitas vezes, entre conflito, rota de conflito ali, talvez não com os jogadores, mas muito com a imprensa e tal. E a gente tem alguns exemplos agora. O VP também, nessa rota de conflito, até sendo comentada essa questão de expor os jogadores. É algo mais comum na Europa o técnico fazer isso? Porque a gente, quando compara com técnicos europeus, é claro que a gente acaba tendo uma diferença até de comportamento e até em coletiva, que é como o Cícero citou aí, esse caso do Roger Guedes, foi em coletiva mesmo, o VP falando ali a respeito do Roger Guedes. Sim, eu acho que na Europa tem uma tendência, assim, a expor um pouco mais, a defender um pouco menos o jogador, talvez, né? Mas, assim, depende do caráter de cada um. O que mais me incomoda com o VP é a questão do caráter que ele mostrou, né, nessa mentira para sair do Corinthians, desses problemas de saúde da sogra, que seria o único motivo, e para esconder, né, a real intenção que era de negociar com o Flamengo. E aí vem um problema de caráter, do caráter do treinador. E acho que mais do que expor os jogadores, se fosse jogador e esse vem ser o meu treinador, eu questionaria o caráter dele. Porque se ele faz isso nas próprias decisões pessoais, assim, e vira as costas para um clube com uma mentira, o que ele vai fazer comigo que eu sou jogador? Né? Ele também vai usar de mentiras, ele não vai ser transparente, porque faltou uma transparência tremenda, né? Por parte de alguém que tinha deixado um recado lá fora, né? Quando ele estava lá na Arábia, não sei se era o Catar ou os Emirados, que numa coletiva de imprensa, né, ele começou justamente a criticar um jogador, e aí o assessor de imprensa veio e falou, não, aqui não se fala de um jogador específico, se fala só do coletivo, não pode destacar ninguém. E aí o Vitor Pereira ficou bravo, né? Ele falou, não, eu falo o que quiser, pode me demitir se quiser, mas eu nunca vou falar mentiras, nunca vou esconder o que eu penso. Quando eu vi essa sequência, falei, pô, legal, né? O cara está se fazendo de rebelde aí, né, contra o sheik, contra toda a hierarquia lá, que é super poderosa, por sinceridade. E agora ele vem fazendo esse papelão, assim, para mim, dirigente, aí esse papelão já era o suficiente para descartar. Eu não teria descartado o Dorival, né, porque qual é a crítica do Dorival? Tinha que ganhar, além das Copas, tinha que ganhar também o campeonato? O brasileiro não era suficiente? Era querido pelos jogadores? Hoje em dia, essa união, né, do grupo com o treinador é a coisa mais difícil de se conquistar.
o cara conquistou isso e vai quebrar tudo. E estava negociando com ele, né? Já deixando o contratinho lá. Aí é o que eu falo, a diferença de cultura, né? É muito importante e aqui é elevado a um grau maior ainda. Porque a gente tem uma cultura onde o treinador... eu vejo muito essa diferença. Na Europa é uma relação um pouco mais distante de realmente chefe, funcionários, profissional. E eu acho que nossos jogadores aqui, às vezes, transcendem demais essa questão do querer um colinho, o paternal. Aqui tem muita questão paternal do negócio. É uma característica cultural e a gente não tem que gostar ou não gostar, mas entendê-la. E o profissional que vem de fora tem que entender. Porque está vindo de fora, tem que se adequar. Entendeu? Não tem como. Agora, eu ouvi que ele realmente tem essa relação um pouco mais distante. Só que é um cara que tem conteúdo, tem trabalho, a gente sempre falou muito sobre isso. Agora, essa questão de ligarem uns jogadores... Isso é extremamente normal. É lógico. E até no seu trampo, você que está assistindo, você sabe que está vindo um cara da outra empresa, você conhece o antigo funcionário, você vai perguntar qual que é desse cara, o que eu vou fazer para ele gostar de mim, para o trampo desenrolar legal. Então é normal. Agora, isso tudo vai porque assim, esse tipo de notícia, esse tipo de situação, por tudo que aconteceu da saída dele para o Corinthians, de como foi... vai ser muito complexo o trabalho dele. Nossa. Ele vai ter muita dificuldade para trabalhar nesse sentido. Claro que foi para o campo, o time começa a jogar bem, começa a ter desempenho, enfim, tem compromissos importantes já logo no começo do ano. Conforme isso vai acontecendo, as coisas vão ficando para trás. Mas até lá ele tem uma coletiva para dar, depois do presidente do Corinthians ter dado uma coletiva. Já falei, acho bom treinador, isso não muda.